queridos pais e mães, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante: como falar de forma clara e completa com o seu filho. Nesse vídeo nós vamos entender o porquê é crucial evitar o uso de diminutivos e como isso pode impactar no desenvolvimento da fala do seu filho. Me siga no Instagram, @falandocomfono, e eu aguardo você lá. Primeiramente, o que são diminutivos? São todas as palavras que a gente termina em inho ou em inha. Por exemplo, bola, eu falo bolinha. Carro, eu falo carrinho. Casa, eu falo casinha. E quais são os impactos do uso de diminutivo no desenvolvimento da fala da criança? Os estudos nos mostram que o uso excessivo de diminutivos na fala pode confundir a criança e atrasar o aprendizado de palavras completas. Agora eu vou dar alguns exemplos para vocês do que acontece no dia a dia com os pais e as crianças, como o uso do diminutivo atrapalha o desenvolvimento da criança. O que acontece no dia a dia com os pais e as crianças usando diminutivos. Então, por exemplo, a criança vai brincar ali com a mãe ou com o pai, e aí a mãe pega a cesta e fala: vamos pegar a cestinha! Ou então, quero que a criança beba água, falo: vem beber aguinha, toma na garrafinha. Ou outro exemplo também: vamos jogar a bolinha, joga a bolinha pro papai, joga a bolinha pra vovó. Aqui vou mostrar alguns desenhos para a criança também. Aí eu falo: olha a estrelinha, o coraçãozinho. Ou então peço para a criança guardar alguma coisa na caixa e eu falo: guarda na caixinha. E pensando ainda nisso, o que fica na memória dessa criança? Essa última sílaba: inho, inha. E com isso a gente não ajuda no desenvolvimento de fala e linguagem dessa criança. Por quê? Porque ao invés dela expandir o vocabulário dela, ela sempre vai escutar o final: inho, inha, ao invés de aprender bola, cesta, garrafa, água, estrela, coração, eu me limito a esses últimos sons, inho e inha. Pode prejudicar o desenvolvimento dessa criança. Agora me conta aqui nos comentários, mamães e papais, vocês têm utilizado diminutivos com as crianças no dia a dia? E quais são os benefícios de utilizarmos as palavras completas? Desenvolvimento cognitivo. O uso de palavras completas ajuda a criança no desenvolvimento de memória. O uso de palavras corretas e completas no desenvolvimento da criança facilita com que ela tenha uma melhor alfabetização e no aprendizado geral. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês também de um caso que eu atendi. Era uma paciente com TEA, ela tinha em torno de 10 a 11 anos e a família desde sempre utilizava com ela muitos diminutivos. Então, brincadeirinha, cosquinha, cabelinho, tudo era no diminutivo. E ela já era uma criança ali entrando na adolescência com necessidades complexas de comunicação. Nós entramos com comunicação alternativa e uma das orientações que nós demos à família foi de reduzir ao máximo esse hábito de utilizar palavras no diminutivo, porque ela não conseguia expandir o vocabulário. E aí, quando a gente reduziu o uso de diminutivos na fala, perto dessa paciente, a fala dela começou a emergir. Claro que com comunicação alternativa, mas também uma das recomendações foi essa. Agora eu vou deixar aqui com vocês algumas dicas que eu aconselho os pais no consultório. Número 1. Substitua palavras no diminutivo por palavras completas. Então, ao invés de falar gatinho, eu falo gato. Número 2. Use frases completas. Ao invés de falar você quer a aguinha? Eu falo você quer a água? Ler livros. Então, ler livros usando palavras completas ajuda também a criança a aprender. Então, livrinhos aí infantis mesmo, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, livros dos animais. E quanto mais você ler com seu filho, primeiramente, você está ensinando a ele o hábito da leitura, que é muito importante também para o desenvolvimento. 2, você está criando ali naquele momento um vínculo com a sua criança. E número 3, nós estamos trabalhando a imaginação dessa criança, através dos desenhos ali do livro. Falar de forma clara ajuda a criança a entender melhor o significado das palavras.
Quando a criança chega no consultório, os pais trazem a seguinte pergunta pra gente: ele tem um atraso por falta de estímulo ou ele tem alguma coisa por trás que está fazendo com que ele não desenvolva a fala e a linguagem? E é claro que a gente vai avaliar com protocolos, avaliações. Quando é um caso de um atraso simples por falta de estímulo, a gente também observa essa questão aí de utilizar diminutivos, de uma falta de comunicação que ajude essa criança a expandir o repertório, o vocabulário. O meu conselho como fonoaudióloga para vocês, mamães e papais, é que falem corretamente com as suas crianças para que elas tenham um desenvolvimento rico em fala e linguagem. Pratiquem essas dicas no dia a dia e se você assistiu até aqui e gostou do conteúdo, curte, compartilha com outros pais, se inscreva no canal e deixe aqui nos comentários se vocês conseguiram colocar em prática, se vocês têm algumas dúvidas. Deixem também lá no meu Instagram, @falandocomfono. Muito obrigada por quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.